Que bênção, irmãos. Esse culto já foi muito abençoado, né? Nós já poderíamos até irmos embora, mas eu não tenho dúvida no meu coração que Deus ainda tem mais para a gente. E é por isso que nós vamos ainda caminhar mais um tempo aqui juntos, louvando e adorando o Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Vamos mais uma vez olharmos para o livro de Apocalipse. Apocalipse, vamos olhar para o capítulo 2. Capítulo 2, versos 8 a 11. No ano passado, nós trabalhamos juntos aqui a carta à igreja de Éfeso. E nós, então, naquela ocasião, iniciamos uma série de mensagens chamada Cartas Modernas. Obrigado, Leide. E nessa série de mensagens chamada Cartas Modernas, nós vimos aí no final do ano passado a igreja de Éfeso, a carta que Jesus mandou escrever para a igreja de Éfeso. E os irmãos que estiveram aqui comigo, eu quero crer que os irmãos foram muito abençoados por Deus, foram desafiados por Deus a não viver uma religiosidade vazia, uma religiosidade que até ela é operosa, ela é trabalhadora, ela é uma religiosidade que até leva a sério a doutrina, mas que perde a essência do cristianismo. Que esse foi o caso da igreja de Éfeso. E tem um detalhe lá em Éfeso que eu acho que faz toda a diferença com o que nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje, olhando para outra cidade, outra igreja. Porque Éfeso já não existe mais, irmão. A igreja de Éfeso já não existe mais. E se você foi impactado do jeito que eu fui impactado quando produzi esse material para trazer para você, é muito impactante você saber que uma igreja cuja qual Deus manda um recado pessoal para ela, e essa igreja não existe mais. E é interessante porque a gente observou naqueles dias, e eu até trouxe para os irmãos aqui algumas imagens de algumas igrejas, alguns templos, que hoje, na modernidade, eles já não existem mais. Eles são outras coisas, e alguns deles, para nossa infelicidade, são até boates. Não é mesmo? E hoje eu trago para você a continuação dessa série de mensagens. E eu vou fazer meio a conta-gotas esse negócio para não ficar uma coisa muito maçante. Mas a cada 3, 4 meses, nós vamos olhar para uma igreja. E chegou a vez de nós olharmos juntos aqui para uma igreja um pouco diferente da igreja de Éfeso. E que tem um término de história, pelo menos naquele contexto ou naquela geração, um término de história diferente da igreja de Éfeso. E hoje nós vamos olhar para a igreja de Esmirna. Quero que você, junto comigo, dê uma olhadinha aí, capítulo 2 do livro de Apocalipse. Vamos ler a carta que Jesus envia, através do apóstolo João, envia para esta igreja, a igreja em Esmirna. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 2, verso 8 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Ela por si só, ela é viva, ela é eficaz, ela não precisa de mim. Eu sei que ela já é suficientemente capaz de convencer o coração de cada um de nós aqui
da presença viva do Senhor, através dessas palavras, e daquilo que o Senhor quer ensinar e traduzir em ensino para o nosso coração. Mas eu quero crer que o Senhor ainda tem algumas coisas para nos esclarecer, como Quinta Igreja Batista aqui em Araçatuba, e os demais que certamente um dia irão ouvir essa mensagem. Eu sei que o Senhor tem alguns detalhes que talvez nesta aplicabilidade moderna possa fazer de nós pessoas melhores, crentes mais autênticos, crentes, Senhor, que levam a sério aquilo que o Senhor diz para a gente, crentes, cristãos, que verdadeiramente, Senhor, conseguem entender que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor manda recados para nós sempre, e que o Senhor é o dono da história, e que no final o Senhor já deixou claro para a gente o que há de acontecer no fim de todos os tempos. Louvado seja o Senhor por esse escrito, e eu peço em nome de Jesus agora que a autoridade do Espírito Santo do Senhor esteja sobre mim, para transferir esse conhecimento que é importante para a tua igreja nesse instante da sua vida. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Cartas modernas. Esmirna, uma igreja fiel. Esmirna, a igreja de Esmirna, ela era uma igreja sofredora. Opa, agora já está lá, tudo tranquilo. A igreja era sofredora, irmão. A igreja de Esmirna não se enquadraria, presta muita atenção no que eu vou dizer. A igreja de Esmirna não se enquadraria de forma alguma dentro da teologia da prosperidade. Porque o que a teologia da prosperidade prega, e quando você olha para essa igreja, você fatalmente vai dizer, tem alguma coisa errada. Ou o que está escrito na palavra aqui está errado, ou o que estão me ensinando está errado. Eu prefiro a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus diz para o apóstolo João, escreva isso aí, ó, para a igreja de Esmirna. E o cenário que eu enxergo aqui, nesses poucos versículos, você notou que são poucos versículos, eu enxergo um cenário de uma igreja que é sofredora, eu enxergo um cenário de uma igreja que está sendo perseguida, eu enxergo um cenário de uma igreja pobre. Isso não encaixa na teologia da prosperidade, isso não encaixa na palavra neopentecostal que existe hoje, que está sendo difundida, né, nos templos religiosos, alguns evangélicos, infelizmente falando. Eu vejo uma igreja, nesse contexto, uma igreja que vai para a prisão, uma igreja aprisionada. Eu vejo uma igreja que está enfrentando a própria morte. E se você tiver, e eu faço votos de que você tenha coragem de me ouvir aqui pelo menos 3 fins de semana consecutivos, porque hoje a gente não esgota o assunto, hoje eu só jogo luz numa introdução, mas ao longo dos próximos 3 domingos eu vou mostrar para você o que acontece no enredo, que talvez não está escrito aqui, mas o que acontece no pós-escrito, o que está acontecendo e o que vai acontecer com as pessoas que moram na cidade de Esmirna, com as pessoas que são cristãs, com as pessoas que dão a cara a bater, dizendo assim, eu sou de Cristo, e que são membros desta igreja. Você vai perceber comigo o que eles enfrentaram, porque aqui não está escrito o que eles enfrentaram. Aqui só está dizendo assim, olha, você vai ser lançado na prisão por 10 dias, vocês vão sofrer, o diabo vai fazer isso com vocês. É uma advertência do próprio Jesus para deixar aquela igreja preparada emocionalmente e espiritualmente. Mas na leitura aqui nós não conseguimos enxergar o que aconteceu. Mas tem uma coisa muito, muito boa, a história mostra para a gente o que aconteceu. E eu quero aqui pegar algumas coisas e trazer para você, para mostrar para você que essa igreja de Esmirna, ela é uma igreja sofredora, sim. Ela é uma igreja que está sendo esmagada pelo mundo, mas ela é a igreja cuja qual o Senhor olha para ela e diz assim, olha, eu estou feliz com você. Porque nas entrelinhas você não vai enxergar uma coisa que eu ensinei para você aqui, né, quando nós tratamos da igreja de Éfeso. Você lembra que eu disse que toda a carta das 7 igrejas, ela tinha uma estrutura.
E essa estrutura, ela está presente aqui também, se você tiver olhos atentos. Jesus se caracteriza para essa igreja. Ele diz quem Ele é. Ele fala aqui, que Ele é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Eu enxergo aqui, o primeiro tópico, uma caracterização de Cristo. Depois, Jesus vai elogiar essa igreja. Ele vai falar nas entrelinhas que ela é uma igreja fiel. Ela é uma igreja que está padecendo. Ela é uma igreja que está sofrendo, no entanto, ela é uma igreja fiel. Você vai observar uma coisa aqui que agora é sui generis. Você não vai encontrar nesses versículos aí uma crítica para essa igreja. Se você depois ler de novo com calma, você vai concordar comigo, não existe uma crítica para a igreja de Esmirna. Aliás, deixa eu dar um spoiler aqui, que spoiler é a palavra do momento, né? Todo mundo gosta de ouvir, né? Spoiler. É até bonitinho de falar. O spoiler é o seguinte: das 7 cartas do Apocalipse para as 7 igrejas, só 2 dessas igrejas não recebem críticas de Jesus. Uma delas é Esmirna, a igreja sofredora, a igreja que chora, a igreja caluniada, a igreja que é objeto de blasfêmia, a igreja que está sendo massacrada politicamente falando, a igreja que sofre, a igreja que sofre, a igreja que é pobre, a igreja que não tem pompa nenhuma, porque a igreja pobre não tem pompa, irmão. A igreja pobre é a igreja que Jesus não critica. Ele não tem o que falar. Você lembra que Jesus elogiou muito a igreja de Éfeso? Olha, eu conheço sua perseverança, eu conheço a teologia boa que você tem, eu conheço a operosidade de você, mas olha, eu tenho contra ti. E essa palavra é forte, né, nesse contexto do capítulo 2 e 3, tenho contra ti. E eu não enxergo aqui um tenho contra ti na igreja de Esmirna, irmão. Tudo que Jesus vai falar, depois, para completar o ensino aqui, tem uma promessa: ao ser fiel até a morte, e você vai ganhar a coroa da vida. Essa estrutura aqui montadinha, ela está presente em todas as cartas, irmãos. E tudo que Jesus vai colocar nesse enredo aqui, tem a ver com o relacionamento, ou com a relação igreja e sociedade. Você vai perceber, nas entrelinhas, não está escrito aqui, mas quando eu começar a trazer alguns dados para você, você vai perceber que tudo que Jesus está falando aqui tem sentido para eles. Eles estão vivenciando coisas, e essas coisas, elas têm todo sentido para eles. Jesus não está falando uma coisa aleatória, que eles não estão entendendo muito bem, não. A relação que eles têm com a sociedade, a relação que eles têm com a cidade, tem tudo a ver. É como se Jesus deixasse muito claro para eles: eu conheço, e essa palavra ela é recorrente aqui, eu conheço tudo que está acontecendo com vocês. O verso 9 começa com essa palavra: conheço as suas aflições, conheço a blasfêmia. É como se Jesus quisesse deixar bem claro: olha, nada do que está acontecendo, ou nada do que vai vir a acontecer, fugiu ao meu conhecimento. Eu sei de tudo, eu sei de todos. E eu vou dizer para você: seja fiel até a morte. E como eu sei de tudo e sei de todos, se você for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida, irmão. Quero passar aqui, ou passear com você um pouco, nas ruínas da cidade de Esmirna, na antiga cidade de Esmirna. Você vai ver algumas fotos aí, uma parte nova da cidade, como um prédio que tem lá no fundo, né, que já é moderno, mas você vai ver algumas ruínas da antiga cidade, que está bem no centro da cidade de Esmirna, porque essa cidade ainda existe nos dias de hoje. Quero falar com você acerca da relação da igreja com a sociedade na questão das finanças. Por quê? Porque Jesus disse para essa igreja: eu conheço a sua pobreza. Não é mesmo? Conheço a sua pobreza. Eu sei que você é pobre. Só que eu vou dizer uma coisa para você: a cidade de Esmirna não era pobre. A cidade de Esmirna
era muito rica, muito famosa naquela época. Você se lembra quando a gente trabalhou Éfeso aqui? E Éfeso era um grande centro, uma cidade enorme. E Esmirna, os teólogos dizem, apontam que Esmirna tinha mais ou menos 250 mil pessoas quando esta carta, no contexto daquela geração, quando essa carta foi escrita. 250 mil pessoas é uma cidade maior do que Araçatuba. Aliás, daqui a pouco eu vou colocar aí a fotozinha do oeste da Turquia. E você dá até a impressão, quando eu comecei a olhar, falei assim, parece que é Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto. Éfeso, né? No meio Esmirna e lá em cima Pérgamo. As 3 cidades do oeste, as 3 grandes cidades que influenciavam toda aquela região. Esmirna era uma cidade muito rica, ela era rival de Éfeso. Eu vou colocar aqui, ó, um mapinha que me fez pensar aqui no nosso oeste paulista. Ó. Essas são as 7 igrejas que estão relatadas no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Aqui é a ilha de Patmos, onde João estava preso e teve a visão do Apocalipse. Eu quero que você entenda que daqui até aqui tem apenas 255 quilômetros. Daqui de Éfeso até Esmirna tem de 50 a 70 quilômetros no máximo. São cidades muito próximas umas das outras, cidades concorrentes, irmãos. Cidades concorrentes. Éfeso era muito rica, e ela era rica por causa do seu porto. Esmirna também tinha um sistema portuário muito grande, muito imponente, não tão grande quanto Éfeso, é verdade, mas tinha. Era uma cidade rica, porque muitas pessoas ricas moravam em Esmirna. Os teólogos, os historiadores da época dizem que Esmirna era uma cidade linda, muito mais bonita do que Éfeso. Ela se auto-intitulava uma cidade muito mais do que próspera. Era uma cidade magnífica, bonita, bem feita. Ela achava que ela era a cidade mais bela da província da Ásia. Um comentador, um teólogo da modernidade, ele escrevendo acerca de Esmirna, ele disse assim que Esmirna era como se fosse a Rio de Janeiro da Turquia. Na verdade não era a Turquia naquela época, da província da Ásia, mas era como se fosse a Rio de Janeiro. E hoje, daqui a pouco você vai observar, porque as telas que eu estou colocando aqui, são telas da cidade de Izmir, porque hoje essa cidade está de pé, ela ainda existe, e ela é realmente uma cidade muito bonita. Ali tinha um monte chamado Pagos, um monte grande, bem bonito, imponente, e nesse monte, ele era repleto de grandes construções para aquela época, né? Prédios públicos, muitos templos a vários deuses, porque a província da Ásia, ela tinha uma particularidade, tinha gente do mundo inteiro ali, tinha grego, tinha romano, tinha judeu, tinha gente do resto do mundo, todo mundo ali nessas cidades na província da Ásia. Era um lugar intelectualmente, era o lugar do mundo em questão de intelecto. Eu disse isso quando nós tratamos de Éfeso, e Esmirna não fica longe disso, porque é a região ali, a região era conhecida como centro intelectual do mundo, irmão. É como se você olhasse para uma grande cidade hoje, que tem um ponto positivo, que é marcante no contexto internacional. Pois é, esse pedacinho do mundo naquela época, ele era considerado o lugar onde a realeza morava, ou as pessoas ricas, as pessoas que tinham grandes posses, e os grandes intelectuais da época também moravam ali. Era um lugar muito, muito atrativo. Vamos passar mais um aqui. O negócio travou, me ajuda aí, porque travou, tá? Ela era uma cidade que eu posso dizer, vamos ver aqui, isso, um pouquinho, isso. Ela era uma cidade que ela era coroada de torres, de lugares
construídos, edificados, e dizem que na cabeceira desse monte Pagos, tinha tanta construção ao redor dele, que parecia o formato de uma coroa, e as pessoas olhavam de longe para esse monte, e aquelas construções ao redor do monte, davam a impressão que era uma coroa. A arquitetura dessa cidade, para aquela época, ela era magnífica, e o que tinha de templo a deuses naquela cidade era uma infinidade. Inclusive templos a Roma, aos imperadores romanos, lugar onde as pessoas eram obrigadas, e essa é a palavra, a adorar o imperador romano como forma de culto aos homens. Na questão política, eu falei da questão de finanças, mas na questão política, a cidade, ela é uma cidade totalmente fiel a Roma. Tem uma história interessante, porque a cidade de Esmirna, ela não foi tomada à força por Roma, não. Um governador antigo dela, antes da morte, ele fez um testamento e deixou a cidade, deixou o reino dele ali, onde hoje é, ou naquela época era Esmirna, ele deixou o reino em dote, em herança para Roma. Então ela não foi uma cidade massacrada, e não foi tomada pelos romanos à força, como foi o caso de Jerusalém, que no ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém e acabaram com a cidade, não sobrou pedra sobre pedra, aliás, confirmando a palavra de Jesus, que disse, não sobrará, está vendo esse templo lindo e bonito? Não sobrará pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, essa situação aconteceu com Jerusalém, que era uma cidade imponente, muito bonita também. No entanto, Esmirna não passa por esse estágio, por essa dificuldade. Ela é uma cidade que já desde o nascimento, num contexto romano, né, ela já é de Roma, ela já é aliada a Roma, ela já se dobra diante de Roma. No ano de 195 antes de Cristo, a cidade, ela foi a primeira da Ásia Menor ali, da província da Ásia, ela foi a primeira a construir um templo dedicado a Roma, um templo exclusivo para Roma. Ali tinha muita gente inteligente, e gente inteligente é muito sagaz, irmãos. Eles sabiam como lidar com o poder da época. Então o que eles fizeram? Eles se dobraram diante de Roma, eles ergueram templos em favor de Roma, e depois, no ano 26 depois de Cristo, eles conseguem o direito, porque o Senado romano tinha que conceder o direito para erguer um templo ao imperador da época, né? Nessa época, 26 depois de Cristo, era o imperador Tibério, que a Bíblia faz menção a ele, e eles vão ter uma ordem, né? Eles vão conseguir o direito de construir um templo dedicado a Tibério César, ali na cidade de Esmirna, irmãos. Então você vê que ela é uma cidade muito fiel a quem? Fiel a Roma, que era o grande poder da época. Mas aqui, dentro dessa cidade fiel a Roma, tem uma igreja fiel a Roma? Não, tem uma igreja fiel a Cristo. O contexto da carta vai mostrar isso com clareza, e os acontecimentos da história vão deixar isso também muito claro, que no meio de uma cidade totalmente fiel ao domínio romano, existe uma igreja pobre, massacrada, caluniada, blasfemada, aprisionada, e uma igreja com problemas até de levar os seus membros à morte. Esta igreja, ela não é fiel a Roma, ela é fiel a Cristo. É por isso que ela não recebe críticas do Senhor. Tem também um detalhe interessante, eu só vou explicar aqui, porque às vezes para você parece apenas um monte de pedra, mas não é. Essa parte aqui, eu vou voltar só para aí, ó, aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Agora você vai entrar dentro dessa parte aqui, ó. É porque a cidade, ela teve que ser escavada para aparecer. E agora então, ó, você entrou dentro. Você está quase que num subsolo, que na verdade era o nível normal naquele momento da história. E aqui era um lugar, provavelmente um lugar de comércio.
um lugar de comércio. Ali, na cidade de Esmirna, como qualquer outra cidade da época dela, grande cidade, todos se envolviam nos jogos atléticos da época, que não se chamavam Jogos Olímpicos ainda, mas os jogos eram muito famosos. E certamente a cidade de Esmirna, ela era representada nos jogos anuais. E com isso, o que eles ganhavam com isso quando um dos seus atletas vencia uma competição? Como que eles eram laureados? E a palavra já diz tudo. Uma coroa de louros. A coroa de louro era a forma com que aquelas pessoas eram condecoradas pela vitória. Essa é uma cidade que está envolvida nesse contexto de anualmente participar dos Jogos Atléticos e se vitoriosa for, ganhar os louros da vitória. Para esta igreja que está vivendo nessa cidade, dentro desse contexto, que também tem esse contexto esportivo, Jesus vai dizer para eles assim, seja fiel até a morte, e eu vou te dar uma coroa de louros. É isso? Não. A Bíblia diz, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma igreja que está no meio, inserida numa sociedade, irmãos, inserida numa sociedade, cuja qual faz as coisas na base do secularismo, faz as coisas envolvidas pelo sistema, mas uma igreja que mantém-se fiel a Cristo no meio desta cidade, dessa forma. Como não tem crítica, é claro que eu tenho certeza no meu coração que essa igreja prosperou. Essa igreja, ela caminhou. Ela pode ter continuado sendo pobre para o resto da existência, mas isso é uma prova, o que eu vou apresentar para você agora aqui, é uma coisa empírica, não está escrito na Bíblia, mas o meu feeling diz, aonde existe uma igreja próspera, aonde existe uma igreja fiel, aonde existe uma igreja que mesmo sendo perseguida, caluniada, uma igreja que é pobre, mas se essa igreja é fiel, a bênção de Deus está ali. E a bênção de Deus, ela extrapola a vida ou as quatro paredes do contexto evangélico. E a bênção de Deus prospera na cidade, irmão. Porque hoje, Esmirna é uma cidade de 4 milhões de habitantes. Obrigado, meu irmão. Bênção de Deus, obrigado. 4 milhões de habitantes, irmãos. A Rio de Janeiro da Turquia, agora eu vou dizer, porque ela está de pé até hoje. Uma cidade linda. Esse ponto não é esse ponto anterior. Esse ponto aqui é um, esse ponto é outro na cidade. Mais um, esse ponto é outro na cidade. Uma cidade litorânea, linda, maravilhosa, de pé. Você lembra o que aconteceu com Éfeso? Você viu no mapa aqui comigo que Éfeso está a 50 ou 70 quilômetros de distância? Você viu comigo no ano passado que o que destruiu Éfeso foi um terremoto? Que terremoto é esse, irmão? Que acaba com uma cidade e uma outra cidade a 50 quilômetros de distância, não acaba com ela. Você consegue enxergar a mão de Deus? Eu consigo. Uma igreja sofredora, que está ali, e que hoje ainda está de pé, e é uma pérola da Turquia. Milhares, para não dizer milhões de pessoas visitam essa cidade, e essas pessoas não são turcas, essas pessoas são do mundo inteiro. Se você for fazer um dia, quem sabe Deus te abençoa, e você vai fazer um tour pela Turquia, se você sentar na frente de um agente de viagens de gabarito, ele vai dizer para você, você precisa conhecer Istambul, você precisa conhecer a Capadócia, você precisa conhecer as ruínas de Éfeso, e você precisa conhecer Izmir.
Se ele for de gabarito, ele vai dizer para você. Agora, se ele não souber muita coisa, ele vai dizer para você, vamos lá ver isso ou aquilo, né? Vamos para a Capadócia, dar uma volta de balão, e você vê aquele cenário maravilhoso que você já viu por aí. Deus abençoa uma igreja sofredora. E a bênção de Deus, ela extrapola, irmão. Ela extrapola. Bom, eu falei coisas lindas, mas eu quero deixar claro para você que fidelidade, porque eis aqui uma igreja fiel, fidelidade também pode trazer sofrimento para a igreja. E essa parte ninguém gosta de ouvir. Ninguém. Eu tenho certeza absoluta que a carta de João para a igreja lá também não foi assim tão bem digerida num primeiro momento. E eu quero conclamar você, Quinta Igreja Batista de Araçatuba, e você que me assiste agora, onde você estiver, seja você de qual denominação seja, desde que você seja um cristão autêntico. Quero dizer para todos vocês que o que Deus espera de nós é nada mais, nada menos do que uma igreja fiel. É isso que Jesus espera de mim e de você. Eu tenho que fazer todo possível na minha vida para eu conseguir permanecer fiel ao meu Jesus. Mas a fidelidade tem um preço. A fidelidade pode te trazer, eu coloquei essa palavra aí, pode. Porque é fato, irmão, que nem toda igreja fiel sofre, certo? É bom que se diga isso. Não existe uma regra, que igreja fiel tem que ser sofredora. Não. Mas uma igreja fiel, ela pode, à luz do que está escrito nesses textos, ela pode sim vir a sofrer, e sofrer um sofrimento que não é um sofrimento tão simples não, porque pessoas desta igreja, elas vão morrer, e não são poucas pessoas não, irmãos. Os relatos dizem que pelo menos em 2 ocasiões, em uma ocasião, 1.200 pessoas foram jogadas do Monte Pagos, que eu falei agora há pouco. Em outra ocasião, 800 pessoas foram jogadas desse Monte Pagos. E depois, no decorrer dos dias que eu vou estar aqui com você, eu vou te trazer outras informações que vão doer o seu coração. Todos nós estamos martirizados quando nós ligamos a nossa televisão e nós vemos o cenário na Ucrânia. Pessoas morrendo, pessoas sofrendo. Sabe, não era muito diferente, irmão, o que estava acontecendo em Esmirna naquela geração, que Jesus manda uma carta para esse povo. Um dia perguntaram para um pastor, perguntaram o seguinte para ele: pastor, se a igreja fosse mais perseguida, o senhor acha que ela seria mais fiel? Ele falou assim: olha, eu acho mesmo que se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Certo? Eu sei que você entendeu, irmão. E às vezes nós queremos burlar as coisas para não sofrer. Às vezes nós queremos torcer a teologia bíblica para nós não sofrermos. Às vezes nós gostamos, apreciamos demais ler os salmos de vitória, porque nós não queremos sofrer. Nós não gostamos muito de ler o livro de Jó, porque o livro de Jó deixa a gente para baixo. Por mais que o cenário lá na frente, em poucos capítulos, em poucos versículos, seja um cenário de vitória, o enredo do meio é muito agoniante e a gente não gosta muito de ler. A gente não gosta do ônus do Evangelho, a gente gosta do bônus do Evangelho. E tem os dois, tem o ônus e tem o bônus. Mas parece que algumas denominações entenderam que a casa fica mais cheia quando você fala dos bônus do Evangelho. Mas eu não estou aqui para ser um pastor que prega a palavra pela metade. Eu tenho que dizer para você o que Cristo disse para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, venha. Você é livre para vir. Mas olha, tome a cada dia sua cruz. Negue-se a si mesmo e me siga. Não tem como pregar um evangelho barato, porque o evangelho barato é, no mínimo, um evangelho míope. Um evangelho caolho, porque enxerga só uma parte.
E eu quero trazer 2 textos para você que embasam um pouco do que eu vou falar aqui. Segundo Timóteo 3:12 vai dizer assim, ó: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, ou seja, fiéis em Cristo Jesus, serão perseguidos. A Bíblia nunca escondeu isso de ninguém, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 29, pois a vocês foi dado o quê? O privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A gente não gosta muito desse negócio, mas é palavra do Senhor. Em Esmirna, o cenário presente ali já era difícil, e o cenário futuro ainda seria um pouco pior, talvez um pouco mais sombrio. Quero apresentar para vocês de uma maneira rápida aqui 4 aspectos que essa igreja estava sofrendo, 4 situações que ficam evidentes no texto. Primeiro, Jesus vai dizer para ela aí, ó: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Eu quero então olhar para os 4 sofrimentos aí, os 4 aspectos do sofrimento que aquela igreja está enfrentando e vai enfrentar naquela geração, à luz do que Jesus estava escrevendo através de João. Jesus começa dizendo assim para aquela igreja: eu conheço as suas aflições. Os cristãos de Esmirna, eles eram pessoas afligidas. Afligidas sim, porque essa ideia de aflição aí, o contexto geral da carta vai mostrar que vem de perseguição religiosa. Não se esqueça, eles estão inseridos, eles estão cravados em uma cidade cuja adoração ela é obrigatória e tem um destinatário, é Roma, na personificação do César atual. No cenário de 26 depois de Cristo é Tibério, mas depois vai vir outros imperadores. O que importava para a cidade é que as pessoas precisavam ser devotas, e precisavam ser devotas de Roma. A gente não tem muita noção disso aqui no Ocidente, mas graças a Deus o mundo globalizado hoje, na questão de informação, você consegue ter um vislumbre mais ou menos. Aquilo que aconteceu com Daniel, quando ele foi indiretamente forçado a orar só ao governante. Aquilo que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que também foram, a sociedade, o sistema forçou eles a adorar o governante. Aquilo que acontece hoje na Coreia do Norte, porque na Coreia do Norte hoje, o que acontece? Não pode entrar nenhum tipo de religião. As pessoas lá têm que adorar quem? O imperador. Porque ainda o sistema lá, ele é imperialista. E você vai ver em praça pública, na Coreia do Norte, em Pyongyang, 2 estátuas, muito majestosas, grandes, do pai e do filho, né? Do pai do atual e do atual imperador lá da Coreia do Norte. E lá não existe religiosidade. Lá não existe ninguém que tenha autorização para entrar na Coreia do Norte e dizer: nós vamos formar uma religião. Espera aí, você vai adorar quem? Você vai adorar o imperador? Não, é Jesus Cristo. Não, aqui não. Pode ir embora. Ah, mas eu quero deixar uma Bíblia aí para as pessoas lerem. A Bíblia fala do quê? Fala do imperador? Não. A Bíblia fala do quê? A Bíblia fala de Jesus. A Bíblia fala de Deus e de Deus enviando seu Filho Jesus para salvar a humanidade. Jesus, não, está fora. Se você for pego com uma Bíblia entrando na Coreia, aliás, você nem consegue entrar na Coreia com uma Bíblia, porque eles vão revistar você. Se você for pego, você vai ter grandes problemas. Você vai ser preso. Esse é o contexto de Esmirna, irmãos. Nessa cidade, talvez eu e você, porque nós somos muito fracos na fé, vamos falar a verdade, a gente não é capaz de morrer por Jesus não, irmão. Muitos de nós aqui
numa situação extrema, aonde alguém apontasse uma arma na sua cabeça e dissesse: ou você fala que você não é mais cristão, ou você morre. Eu não sei qual seria a porcentagem das pessoas que iriam cair mortas ali, que iriam dizer: não, eu sou de Cristo, se você quiser me matar, você pode me matar. Eu não sei se nós teríamos coragem de dizer isso. Mas esse é o contexto religioso que Esmirna está vivendo, que aquela igreja está vivendo. Às vezes a gente romanceia muito, a gente lê a Bíblia, e a gente não consegue enxergar o que está acontecendo por trás. Mas era exatamente isso que estava acontecendo naquela época, naquela geração. E não é à toa que o apóstolo Paulo já estava escrevendo, inspirado pelo poder de Deus, dizendo: olha, vai ser um privilégio para você não só crer em Cristo, mas sofrer por Ele. Não é uma coisa anormal, está escrito na palavra que aquele que for fiel, esse também vai ter sofrimento. É como se fosse um prenúncio de informação para a igreja, naquele contexto, que ela iria sofrer, que ela iria ter grandes problemas de perseguição, e isso aconteceu. A perseguição religiosa, as aflições daquele povo, elas aconteciam em função da perseguição religiosa. E como eu já adiantei aqui, algumas pessoas foram mortas, pelo menos que nós temos que os historiadores apontam, pelo menos 2.000 pessoas. Note que era uma cidade de 250 mil habitantes, e 2.000 pessoas morreram. 2.000 pessoas morreram. Essa igreja não era pequena. Essa igreja podia ser pobre, podia ser blasfemada, ela podia ser o que for, mas ela não era pequena. E 2.000 pessoas morreram. Talvez muitos negaram a Jesus, eu não sei o número, mas talvez é provável que isso acontecesse. E Jesus vai dizer assim: eu sei o que está acontecendo com vocês, eu conheço as suas aflições, eu sei o quanto você tem sofrido. Ah, irmão, quando eu vejo isso, e quando eu começo a estudar esse negócio, e quando eu começo a perceber que essas igrejas venceram e foram fiéis a Deus, eu começo a pensar na nossa geração. Eu começo a pensar na nossa geração, e quando você tem um calo no dedão, você já começa a olhar para o céu, e começa a falar para Deus: poxa Deus, por que o Senhor deixou eu ter um calo no dedão? Estou sofrendo, Deus, o Senhor não está vendo? Parece que a nossa geração é a tal da geração Nutella, espiritualmente falando, porque essa geração aqui, dentro desse contexto que eu estou usando aqui, é uma geração raiz, é uma geração que conseguia olhar para Cristo, o Cristo morto, mas o Cristo vivo, e para eles parece que eles tinham uma fé um pouco diferente da nossa, ao ponto de falar assim: se você quiser me matar, você mata, porque o meu Jesus morreu e depois ele ressuscitou. E tem outra, hein? Ele diz para nós que isso vai acontecer com a gente também. Então, se você quiser matar, você pode matar. Hoje você não vai entender, porque é lógico que eu não vou jogar tudo que eu tenho para você aqui hoje, porque senão a gente ia ficar 3 horas aqui. Mas lá na frente, você vai ver que uma pessoa fez exatamente isso que eu estou falando aqui, e tem registro histórico disso, extra Bíblia, registros históricos de como as pessoas se comportavam diante desse cenário de perseguição. O texto vai dizer que ela era aflita, ou seja, perseguida, mas Jesus falou para ela: eu também conheço a sua pobreza. Uma igreja pobre no meio de uma igreja, no meio de uma cidade rica. Parece que o negócio não bate, não é mesmo? Por que será? Pensa comigo, sociologicamente aqui. Como que uma cidade rica tem uma igreja pobre? Como? Araçatuba, ela é uma cidade que tem certa riqueza, mas tem pobreza. Então vai ter igreja rica e vai ter igreja pobre. Mas naquele contexto ali, talvez só existia essa igreja, a igreja de Cristo. E dentro desse cenário, a Bíblia vai dizer: olha, a cidade é rica, mas você é pobre. E por que essa disparidade? Porque existia sim um preconceito, não é velado não, muito aberto com os cristãos. Os cristãos eram renegados, eram colocados de lado.
Alguns historiadores vão dizer que se você fosse cristão, você não conseguia entrar numa associação do seu tipo de trabalho. Se você fosse um artesão e vendesse o seu artesanato, por exemplo, você não conseguiria ser membro do pessoal lá, da associação dos artesãos. Porque eles não queriam você, porque você era persona não grata. Você era um indivíduo à parte, você era marginalizado pela sociedade, e com isso você não prosperava, você não tinha como sustentar sua família com dignidade. E Jesus fala para ela: eu conheço a tua pobreza, eu sei desse negócio, fica firme, mesmo pobre, fica firme até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Irmãos, a coisa não aconteceu por acaso, aquela igreja não era pobre do nada, eles não tinham votos de miserabilidade, não tinha aquele negócio assim, não, nós não podemos ser ricos, nós não queremos ser ricos, ali não é porque o pessoal era preguiçoso, ali não é porque as pessoas tinham aversão ao dinheiro, e por isso que eles eram pobres porque eles eram perseguidos, eles eram marginalizados. Hoje, ser pobre no meio evangélico é um problema, né? Segundo algumas denominações é um problema. Se você é pobre é porque Deus não está te abençoando, filho. Você tem que ser rico, porque você é filho do rei. Você já ouviu esse negócio por aí? Eu já ouvi. Várias e várias vezes. E aí atraídos por esse negócio, porque aparentemente... E a Bíblia fala, é claro, de prosperidade, fala, mas a Bíblia também fala de tribulação e de pobreza para as igrejas que são fiéis. Nós não podemos esconder nenhum dos dois lados. A igreja não pode cometer essa insanidade teológica, irmãos. Jesus, ele enalteceu os pobres, porque pobre, ao contrário do que se prega em muitas igrejas por aí, pobreza não é maldição, irmão. Embora algumas vão até dizer que se você é pobre é porque tem uma maldição em cima de você. Vem para cá que nós vamos tirar essa maldição e você vai começar a prosperar. Porque o povo de Deus prospera. E é lógico que vai usar até embasamento bíblico para dizer da prosperidade, porque existe. Mas Jesus vai dizer lá em Lucas 2, ou Lucas 6, bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados, felizes são os pobres. A Bíblia vai dizer em Tiago 2,5, Deus elege os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Palavras do apóstolo Paulo. Você vê dois grandes ícones do Novo Testamento dizendo, Jesus e Paulo, que pobreza não é maldição, irmão. Pobreza não é maldição, certo? Essa pobreza da igreja de Esmirna, ela é um efeito colateral da fidelidade da igreja para com Deus. Porque a igreja está sendo fiel, ela está ficando pobre, porque não entra no esquema da sociedade daqueles dias. A segunda coisa que o texto aponta, ou a terceira, melhor dizendo, aflições, pobreza, e Jesus vai dizer assim, eu conheço, eu sei, nada fugiu ao meu controle, os meus olhos estão enxergando tudo, mas agora vem uma nova situação aqui, que é a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Opa! A blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Essa igreja, além de pobre, essa igreja, além de ser perseguida, ela é uma igreja difamada. E não tem coisa que agride mais a alma do ser humano do que você ser difamado. Você já passou por difamação? Eu já passei por difamação, irmão. Isso é um rasgo na alma. É um rasgo na alma. Quando alguém diz algo a seu respeito e que você sabe muito bem que você não é. No primeiro século, que é o ambiente de escrita, é a geração ou as gerações ali que estão vivendo esse contexto. No primeiro século, a comunidade judaica, ela é muito grande, não só em Jerusalém, na Judéia e ali na Galileia. Eles estão espalhados. Depois do ano 70, então,
todos eles vão abandonar ali, e eles vão migrar, e eles vão sair, e muitas dessas pessoas, elas vão parar onde? Nas cidades boas, grandes, e eu brinco, mas é verdade, porque o brimo, o judeu, o brimo gosta de negociar, certo? Se ele sai de um lugar, ele vai para outro lugar, e o outro lugar que ele vai, o brimo está com o olho muito esperto, ele sabe aonde ele vai, ele precisa ir para grandes centros comerciais. Éfeso é um grande centro comercial, Esmirna é um outro grande centro comercial, e outras cidades também. Mas essas duas, elas têm portos, e não tinha lugar mais propício para fazer negócios do que os lugares portuários. E Esmirna e Éfeso eram os dois lugares. Por isso eu imagino que a comunidade, não sou eu quem diz isso, são os historiadores, teólogos, a comunidade judaica nessa cidade, ela era enorme, ela era muito grande, e ela tinha favor de Roma. Tem um detalhe interessante aqui. Os judeus, eles eram livres para cultuar a Deus, no seu sistema religioso. Eles tinham quase que, lembra lá no Novo Testamento, quando existiu lá o problema de Pilatos queria soltar Jesus, mas os judeus não queriam, e aquela celeuma política acontecendo ali? Pois é, eles já tinham um pacto, lá dentro da cidade de Jerusalém. Esse pacto ele vai se estender no seu processo migratório, aonde era instalada as sinagogas judaicas, o governo romano não intervia, ele deixava eles cultuarem na sinagoga sem nenhum problema. Por que não deixavam os cristãos cultuar a Jesus e deixavam os judeus cultuar a Deus? Por quê? Porque os próprios judeus, assim como fizeram com Cristo e crucificaram Jesus, perseguiram a igreja de Cristo durante os anos subsequentes, as décadas subsequentes e os séculos subsequentes, irmãos. Não precisa de muita informação extra-bíblica. Se você pegar a vida do apóstolo Paulo, você vai ver o apóstolo Paulo sendo perseguido pelos judeus, em Antioquia da Psídia, em Icônio, em Listra, em Tessalônica, em Corinto. Quando ele retorna para Jerusalém, os judeus vão prender ele, eles querem matar o apóstolo Paulo. O livro de Atos vai mostrar, e vai terminar com Paulo preso em Roma. E ele está preso por quê? Foram os romanos que prenderam? Não, ele está preso por causa da celeuma que ele criou com os judeus, que queriam matá-lo em Jerusalém, mas ele apela a César e ele vai parar em Roma. É interessante você notar que quem vai fazer esse processo de perseguição não é Roma, mas sim o judaísmo. E aí então eu vou dizer para você, essa igreja em Esmirna, ela começa a ser difamada por essa grande sociedade judaica que existe ali, que começa a perseguir a igreja de uma maneira muito ferrenha, e influencia os romanos a prendê-los, e influencia, do mesmo jeito que fez com Jesus, influencia os romanos a prendê-los e a matá-los, para que eles fossem extintos talvez. E era interessante que alguns historiadores vão dizer que os judeus, eles inventavam algumas acusações contra os cristãos, que por um lado, tinham até certo sentido. Os judeus diziam para Roma, que Roma tinha que extirpar os cristãos, porque os cristãos eram canibais. Canibais? Comedor de gente? Porque num dos rituais deles lá, eles comem e bebem, comem o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Não é isso? É como se alguém acusasse a gente hoje de canibalismo, porque nós celebramos a ceia do Senhor, onde você, come o pão simbolizando o corpo de Cristo, toma o cálice simbolizando o sangue de Jesus. Os historiadores vão dizer, irmãos, que os judeus, eles falavam assim, nas suas calúnias contra os cristãos, que os cristãos eram gente que dividia as famílias. Por quê? Porque um se convertia para o cristianismo,
e aí ficava longe da própria família, renegava a própria família, não era aceito mais na sua própria família, seja essa família seguidora do judaísmo, seja essa família seguidora de um Deus estrangeiro que estivesse ali, que tivesse um templo em Esmirna, seja uma família que se dobrava a Roma. O cristão, ele fazia o que alguns de vocês fizeram. Simplesmente falaram: olha, eu parei com a teologia que até então eu seguia, e agora eu enxergo Jesus de uma outra forma. Os judeus também acusavam os cristãos de serem ateus. Por quê? Porque se eles não se dobravam diante das imagens que existiam na cidade, é porque eles eram ateus, e os ateus não eram bem-vindos naquela época, naquela sociedade. E a última falta de acusação é que eles eram revolucionários e desleais ao governo. Porque é claro, se você se nega a dizer que César é o Senhor, você é um revolucionário. Você vai pagar um preço por isso. Agora, pensa bem comigo, essa igreja, ela está vivendo nesse cenário, ela é pobre, ela está sendo massacrada, ela está vivendo um tempo extremamente difícil, e Jesus olha para ela e fala assim: você é fiel, continue fiel, até a morte, você vai ganhar a coroa da vida. E Jesus não faz uma crítica sequer para essa igreja, irmãos. Dentro desse contexto de blasfêmia, não é à toa que o texto do versículo 9 vai dizendo que Jesus conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes, o quê? Sinagoga de Satanás. Jesus vai dizer essa frase. Eles dizem que são judeus, descendentes de Abraão, povo de Deus, mas eles não são. Antes, este pessoal que te assola, esse pessoal que tenta te apertar de todos os sentidos, essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo. Eu sei disso. Jesus está dizendo: eu conheço a blasfêmia deles. Eu conheço, eu sei. Nada está passando despercebido para mim. E a última coisa, que é um processo natural. Se uma igreja está sendo perseguida, uma igreja que é pobre, você sabe muito bem que quem é pobre, infelizmente, desde que o mundo é mundo, quem é rico tem poder e consegue sair das saias justas do mundo, mas quem é pobre não consegue. Uma igreja aflita, uma igreja pobre, uma igreja que é blasfemada, é claro que essa igreja, de um jeito ou de outro, vai ser presa, vai ser torturada. E esse é o quarto aspecto de sofrimento daquela igreja: prisão, irmãos. Alguns cristãos de Esmirna experimentaram a prisão. Outros, além de presos, eles eram condenados à morte. Mas eu quero dizer para você que o fato de ser preso num contexto romano era uma coisa muito difícil. Porque dizem os historiadores que os romanos não cuidavam dos seus detentos. Muitos deles morriam dentro da prisão, morriam de doenças infecciosas dentro da prisão. Então, uma sentença de prisão era quase que uma sentença de morte. E eles sabiam muito bem disso. Nós hoje, na atualidade, com os direitos humanos, com essa coisa toda, se você é preso, você vai para um lugar que te dá dignidade, que te dá talvez mais dignidade do que alguns pobres trabalhadores que defendem a vida com o suor do seu trabalho. Mas naquela época não. Aquela igreja vai sofrer, porque ela vai ser presa, irmão. Normalmente, os presos morriam de fome ou de pestilências, porque não eram cuidados. Eis aqui o cenário que eu estou montando para você, de uma igreja sensacional, que conseguiu passar por cima de tudo isso, e cuja qual Cristo olha para ela, e Ele não critica essa igreja, coisa que vai ser recorrente nas outras 5 igrejas, mas Ele não critica essa igreja. É uma igreja que é exemplo para mim
e para você. Eu quero concluir o dia de hoje, como eu estou dizendo, o sermão não termina aqui, o sermão ainda vai pelo menos mais 2 domingos, para você chegar lá na frente e entender muito mais ainda. Essa igreja que só recebe elogios de Cristo, ela é uma igreja pobre, e ela não se importou em perder o pouco que tinha. O contexto do Novo Testamento vai dizer de alguns cristãos que perderam tudo que tinham por causa do Evangelho. E eles perderam sorrindo. O contexto do Novo Testamento vai dizer isso. Que eles aceitaram de bom grado a perda dos seus próprios bens. Irmão, o que eu estou trazendo aqui para você é só para você fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. Se você perdesse só os seus bens por ser cristão, como que você estaria emocional e espiritualmente? Essa igreja é pobre. Talvez eles foram espoliados. Ah, você não quer adorar o imperador? Então nós vamos espoliar tudo que você tem e você está na rua. Eu não posso afirmar isso. Eu só posso afirmar que essa igreja era pobre, porque está escrito lá que ela era pobre. Mas eu quero, que aqui não adianta eu só ficar enchendo sua cabeça de informação da igreja de Esmirna e dizer glória a Deus porque ela foi vitoriosa. O que eu quero é levar você a compreender uma coisa. Se você só perdesse os seus bens por causa do Evangelho, como você estaria hoje? Como é que estaria a sua cabeça? Como é que você oraria? Qual seria o teor da sua oração? Ser cristão em Esmirna era risco de perder os bens e perder a própria vida. Essa igreja pobre só recebe elogios de Cristo. O teor da carta vai dizer que eles vão ser provados, que Satanás vai lançar alguns deles na prisão, e através disso eles serão provados. Olha que coisa difícil de engolir. Se eu fosse preso hoje, será que eu passaria no teste, nessa provação, ou eu iria olhar para o céu e falar, Senhor, o Senhor me abandonou, Senhor, não vale a pena seguir o Senhor. Quanta coisa você perdeu por causa do Evangelho. Talvez você não perdeu nada, talvez você só tenha ganho por causa do Evangelho, mas eu vou dizer para você, e se você chegasse a perder? Como seria? Quem você seria? Você estaria aqui sentado nessa cadeira, ouvindo alguém falar de Jesus, se você perdesse a sua casa, porque você é cristão? Faz uma reflexão aí, irmão, porque eu não posso fechar esse contexto hoje, sem dizer isso para você. Será que se houvesse alguma perda, você ainda seria fiel até a morte, para ganhar a coroa da vida? E não dinheiro, não bens, não casas, não poder. O que você procura quando você busca Jesus? Muita gente procura alguma coisa quando busca Jesus. E eu pergunto para você, o que você procura? Eu procuro a vida eterna e paz enquanto eu vivo essa vida aqui. Essas duas coisas Ele já me prometeu para mim. E é isso que eu tenho procurado. Para mim, isso me basta. Aquela igreja foi provada, e aquela igreja foi aprovada pelo próprio Senhor. Fidelidade até a morte foi marca dessa igreja. E quando o texto vai dizer assim, ser fiel até a morte, não quer dizer, seja fiel até o restante dos seus dias. É muito além disso. Seja fiel ao ponto de que, se você precisar morrer pelo Evangelho, morra. Esse é o contexto inteligível. Esse é o contexto que eu preciso captar para mim. Seja fiel, ainda que você tenha que pagar com a própria vida. Seja fiel e você vai ganhar a vida eterna. Você vai ganhar a coroa da vida. Quero colocar aqui um homem, não é da modernidade, esse é um teólogo luterano, alemão, Dietrich Bonhoeffer.
Esse homem viveu na época do nazismo. E ele foi praticamente um ativista antinazismo. E dizem as pessoas que mesmo sendo pastor, ele estava envolvido na questão de eliminar o nazismo, disposto a dar a própria vida para eliminar o nazismo da face da terra, mesmo sendo alemão, pastor luterano. E esse homem, ele morreu. Ele morreu enforcado pelos nazistas em 1945. Morreu enforcado. Mas nos seus escritos, que digam-se de passagem, são escritos maravilhosos, vale a pena a gente ler. Tem muita coisa escrita por Bonhoeffer por aí, coisa muito boa. Ele diz o seguinte, ó: o sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Isso não é Bíblia, tá? Isso não é Bíblia. Mas isso foi escrito por um cara que entendia esse negócio. E porque ele entendia esse negócio, Deus permitiu que ele fosse morto pelo nazismo. Para ele, eu quero crer que não fez muita diferença não, porque ele já tinha na cabeça, ele já tinha na cabeça esse negócio aí: seja fiel, ainda que lhe custe a própria vida, eu vou te dar a coroa da vida, se você for fiel. É muito provável que esse homem, quando morreu, ele pensou exatamente nessa situação. Eu sei o que eu estou fazendo, vou permanecer fiel. Nós precisamos, eu e você, nós precisamos aprender, irmãos, a sermos fiéis. E ser fiel a Deus, a Jesus, na hora do bem bom, todo mundo é. Difícil é ser fiel na hora da tristeza e na hora da morte. Aí é difícil ser fiel. Esmirna foi aprovada. E a última coisa que eu quero trazer para você, que tá no contexto, está escrito. Não se esqueça, Jesus falou assim, eu sei de tudo. Conheço o que você está sofrendo. Não pensa que eu estou dormindo, não. Eu estou de olho. Eu conheço. Eu conheço também a blasfêmia. E porque eu conheço, Jesus vai dizer assim, não tenha medo. Você está com medo? Estou. Não tenha medo. Eu conheço, eu estou vendo. Eu sei todas as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. E eu sei o fim de todas as coisas. Não tenha medo. No final, os fiéis vão ganhar a coroa da vida. É isso que eu quero fechar aqui trazendo para o seu coração. Seja fiel e não se esqueça, Jesus está de olho em você. Jesus está de olho nos seus perseguidores. Jesus está de olho nos seus algozes. Jesus sabe que você vai sofrer. Ele sabe. Mas do mesmo jeito que Deus sabia que Jesus iria sofrer, quando Jesus está falando esse negócio de, olha, eu sei, eu conheço o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza, eu quero que você se lembre de uma coisa, que quando ele fala conheço, é porque ele diz assim, eu também vivi o que você está vivendo, filho. Eu conheço no sentido de, eu já vivi a mesma angústia que você está vivendo. Você está hoje aí sendo um sofredor? Não se esqueça, eu também tive o meu tempo de sofredor. Eu também tive a minha noite de dor, de angústia de alma, de pavor da morte. Eu também caminhei em direção à cruz. Eu também sabia que ia ser executado. Eu senti as dores no meu corpo. Eu conheço as suas aflições. Eu não conheço só porque eu sou Deus, eu conheço porque eu já senti essas dores e essas aflições. Permaneça fiel, porque eu fui fiel até a cruz. E por eu ter sido fiel até a cruz, o meu Pai me ressuscitou e me deu a vida. E se Ele deu para mim, Ele vai dar para você. É tudo muito lindo, irmão. Tudo muito lindo. Tudo se encaixa de uma maneira perfeita. Mas quando o sofrimento vem, a gente tem que permanecer firme, forte, com aquele olho no futuro, sabendo que a vida está por vir. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração. E que em nome de Jesus, próximo domingo, você não perca, esteja aqui comigo mais uma vez, para nós continuarmos crescendo, né, nessa palavra
muito abençoadora. Vamos orar nesse instante, vamos encerrar essa mensagem. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor complete no coração dos meus queridos irmãos e ouvintes aqui agora, essa palavra, boa palavra que o Senhor tem trazido para nós. Louvado seja o Teu nome, por estarmos aqui como igreja e juntos sermos abençoados pelo Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque estamos aqui para adorar o Senhor e vivemos um tempo de paz. Muito obrigado por isso, Senhor. E se um dia chegar um tempo difícil, dá-nos, Senhor, a mesma fé, a mesma postura daquela igreja em Esmirna, para nós agradarmos o Senhor e o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.